E hoje eu quero falar com você sobre cansaço. Superando o cansaço. Amém? Projeta, por favor, Gálatas, capítulo 6, verso 9. Gálatas 6, 9. Deu certo? Quem está comigo? Amém? A palavra de Deus diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o bem nos dá uma colheita, sabe? A palavra cansaço aqui, no original, é só cansaço mesmo. Eu sei que na minha vida e na sua vida, por muitas vezes, o cansaço tem muitos sinônimos. Às vezes é um cansaço físico, às vezes é um cansaço porque você ficou muito tempo de pé, ou uma exposição muito grande ao sol, ou por causa de uma caminhada, ou por causa de algumas circunstâncias, ou às vezes até por uma questão de enfermidade, exposição física. Mas aqui, especificamente, é só um cansaço permanente, forte o suficiente para abater a sua alma, roubar o propósito das coisas que o Senhor tem prometido para você, roubar a alegria do seu coração. É como se a alegria de repente fosse embora e você perdesse o encanto e o brilho das coisas que precisam ser feitas. E ainda mesmo que você saiba que são certas e que são boas, você não consegue permanecer fazendo. E hoje eu tenho uma palavra de encorajamento para você. Não cesse de fazer o bem. Não pare, não deixe o cansaço contamine a sua alma. Faça aquilo que é certo diante de Deus. Faça aquilo que apraz a vontade de Deus, ainda que circunstâncias se levantem para promover cansaço, fadiga. Olha, boa parte das coisas que me cercam você, elas são muito repetitivas. E sabe uma coisa que promove cansaço em mim e em você? São longas batalhas. Coisas que você não consegue ver com os olhos naturais o fim da jornada. Quando você entra numa empreita e ela tem data marcada, começo, meio e fim, você consegue ver, você entra com uma motivação. Mas quando é o seu casamento que está em jogo e a semeadura parece ser numa terra assim completamente improvável e o benefício e o progresso parece não ser visível diante dos seus olhos, os anos vão passando e parece que o cônjuge não muda, a esposa não muda, não melhora. Ou então quando é os filhos, quantas vezes você precisa repetir uma exortação, repetir uma disciplina? Fala uma vez, não pode. Fala 2 vezes, fala 3 vezes. Usa de encenação, usa de recursos. E quantas vezes. É uma longa batalha. E aí o que sobrevém sobre os pais? O que sobrevém nessa aliança do casamento onde o Senhor dispensa favor? Cansaço. Uma apatia, um abatimento de alma. Olha, tem alguma coisa que cansa mais você, mulher, do que uma pia? Não preciso nem falar que ela está cheia de vazia, porque nunca fica vazia. Sempre tem panela. Você acaba de lavar, termina, enxuga, põe aquele paninho lateral, porque eu acho que é religioso, coloca lá do lado, tá certinha, aí é só fazer assim, ó. Um piscar de olhos, tem um copo lá. Passa um pouquinho, tem um prato e uma colher. E de repente a pia tá cheia de louça novamente. E por quantas vezes você tem que retornar naquele cenário, fazer aquela atividade? Olha, essa repetição em algum momento rouba a sua alegria. Eu estou usando a pia aqui, mas tem muitas outras coisas que desgastam você no seu interior, na sua alma, nos seus pensamentos, a ponto de roubar a beleza daquilo que te foi prometido. E de repente você não consegue mais esperar essa colheita. Que o apóstolo Paulo fala: não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifarás, se você não desfalecer. E muitos estão desfalecendo, muitos estão desistindo do casamento, muitos estão desistindo dos filhos, muitos estão desistindo da própria vida. Por quê? Porque foram surpreendidos com esse abatimento. Abriram as portas para essas coisas ganharem ocasião. Estão desistindo daquilo que Deus prometeu. Estão desistindo de fazer aquilo que é certo. Por causa de circunstâncias, por causa de fatos, por causa de frustrações. Eu estou falando de coisas corriqueiras, mas pessoas também se levantam para devolver com mal aquilo que você atribuiu por bondade. Você estendeu a mão, você emprestou, você abriu as portas de oportunidade, você confiou, você deu emprego, você deu moradia, você pôs uma aliança no dedo e fez promessas e fez votos, e de repente a pessoa te
te abandona. Acha uma oportunidade melhor. Acha uma empresa melhor. Ou vai abrir uma concorrência contra você. E sai falando mal de você. E você olha para aquele cenário e fala assim, mas eu só fiz coisas boas. A minha semeadura está aqui, fiz tudo que eu podia. Estendi a minha mão, abri minha casa. Recebi no ambiente mais íntimo, que é o meu coração. Amei por todo o tempo. E é isso que eu recebo em troca. Traição, frustração. Um virar de costas, um bater de portas. E nunca mais, nem um obrigado sequer. Ainda vai falar mal de mim. Ainda vai falar mal da minha vida, vai falar mal dos meus negócios. Ainda vai me perseguir. Eu tenho uma palavra para você. Não se canse de fazer o bem. Essas coisas se levantam para fazer aflorar uma semente em você, a justiça própria, a amargura e o ressentimento. Tudo aquilo que são portas escancaradas para roubar o vigor da sua vida e a alegria dos seus dias. Para te seduzir a ponto de você parar de amar a vida. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, não se canse de fazer o bem, não é qualquer bem. Ele não está aqui te convidando para você de forma tola e ingênua e se envolvendo com qualquer coisa. Mas o bem é aquilo que apraz o coração daquele que te tirou do império das trevas. O bem é a vontade de Deus. Em outras palavras, ele está falando assim, não retenha perdão, porque o perdão é a minha bondade. Ande mais uma milha, abençoa aqueles que te perseguem. Ande mais uma milha, seja flexível. Não pague o mal com o mal. Alegre-se com aqueles que estão felizes. Planteie, chore com aqueles que estão chorando. Se possível, plante junto com eles. Mas não desfaleça. Não perca a sua semeadura. Essas coisas boas que você tem plantado, elas vão ter uma retribuição dos céus e não a partir das pessoas. Mas muitas pessoas estão sendo seduzidas pelas essas distrações. Circunstâncias vão se levantando e vão roubando a sua alegria. E aí, porque as pessoas te frustraram, você vai pondo na conta dele o bem que você deveria devolver e você acaba entrando na justiça própria. E muitas vezes pagando o mal, quando você deveria fazer o bem. Por quê? Porque isso cansa. Ingratidão cansa as pessoas. Mas tem uma pecinha mais ingrata do que um filho? Quantos dos seus filhos, quantos dos nossos filhos moram de graça, comem de graça? E antes de sair, eles se levantam e falam assim, pai, estou indo para a rua aqui, o amanhã a Deus pertence, mas eu quero falar para o senhor que eu sou muito grato por tudo que o senhor tem feito. É assim que acontece na sua casa? Não, batem a porta, e se você manda voltar para pedir bênção, eles acham ruim, porque ninguém faz isso mais hoje. Eu falo para ele, aqui em casa faz. Acordou, pede bênção. Vai sair, pede bênção. Chegou, pede bênção. Por quê? Porque eu sou abençoador. Eu não me canso de fazer o bem. Eu continuo fazendo bem, ainda que as circunstâncias sejam contrárias e não haja merecimento nenhum diante dos meus olhos. Não se canse de fazer o bem. Porque a seu tempo, a semeadura vai florescer, vai frutificar para você. E você vai perdê-la se você desfalecer. O ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir essa expectativa da frutificação que o Senhor tem prometido para você. Esse cansaço que está diante de nós, diante dos nossos olhos, essa apatia, esse desencorajamento que sobe no seu coração, essa falta de vigor e de vontade de viver, que acende de maneira repentina, tira o prazer de coisas que você faz com alegria todos os dias de repente, não são coisas naturais somente. Entram por portas específicas. Entram por portas de frustração. Às vezes as frustrações são porque pessoas te fizeram mal, mas às vezes também é porque você se fez mal. Às vezes é você que não se qualificou, às vezes é você que não respondeu à altura, às vezes é você que não reconheceu a oportunidade do seu tempo e aí deixou ela se escapar das suas mãos e agora você não sabe o que fazer. Ela se foi. Aí você não consegue se reabilitar, você não consegue se recondicionar, você não consegue voltar a sonhar novamente, não consegue apertar o botão de start e começar novamente. Por quê? Porque o prejuízo foi grande demais. Ou às vezes não foi a primeira vez, já a terceira, a quarta, a quinta iniciativa que frustra ou para pelo meio do caminho. Agora aquilo que foi prometido para você já é motivo de chacota. As pessoas estão olhando, estão vendo o tempo passar e as coisas não estão se concretizando. Não há nem sinal de que elas vão acontecer. Nós estamos celebrando portas abertas, mas nunca nenhuma se abriu diante de você. Você não tem nem mais disposição de celebrar isso. Nós estamos preparando as chaves douradas para entregar para você no culto da virada. Amém? Você colar ela na testa, não sei, pendura no braço,
coloca na orelha, em algum lugar, rapa a cabeça, escreve nas paredes, não sei, coloca no espelho da sua casa, põe dentro da geladeira, em algum lugar para você lembrar que o Senhor tem uma palavra para você e que nos dias de dificuldade, de trevas, nos dias que todas as circunstâncias parecem te resistir, você tem um ponto de refrigério e abrir uma porta de esperança para que você possa encontrar aquilo que o Senhor tem prometido para você. O vigor e a alegria, a disposição para fazer aquilo que a ocasião pede. O Senhor falou. Logo depois dessa conferência, Ele falou no meu coração, olha, 2024 é o ano das portas abertas. E tem circunstâncias, cicatrizes em você, que elas perderam o lugar na sua vida. Mas em 2024, essas frustrações, elas vão ser chaves para portas que eu vou abrir diante de você. Talvez algumas frustrações sobreviram sobre você. Pessoas fizeram, você mesmo fez com você, foi uma empresa que fechou, foi um calote que você levou, foi alguém que te traiu, te enganou, te difamou. E é isso aí, você jogou na conta do tempo, não tem mais espaço na sua vida, virou uma cicatriz. Mas toda vez que você olha, você lembra do problema. 2024, esse problema e essa frustração vai virar uma chave para uma porta de esperança na sua vida. Mas essa colheita está para aqueles que não permitem serem abatidos na sua alma e nem viver de maneira cansada. Por isso, não se canse de fazer o bem. Faça o bem para quem não merece. Entenda o quanto você é favorecido e amaldiçoe toda a justiça própria. Toda e qualquer tentação que sobrevier sobre você, te seduzindo para pagar na mesma moeda, amaldiçoa. Por quê? Porque o seu banco agora é outro, é um banco celestial de favor e de graça. Não temos mais a moeda corrente desse mundo para devolver o tapa àquele que nos feriu. Nós temos favor para dispensar sempre. Olha, uma das coisas mais difíceis que tem na liderança religiosa, quando ela tem revelação do favor que é derramado sobre ela, é sustentar o evangelho da graça. Porque muitas vezes os irmãos, os acontecimentos, as circunstâncias, a cultura e todas as outras coisas se levantam contra o pastor. E sabe o que é o pior de tudo? Muitas vezes nós, pastores, olha aqui para mim, ó. Deixa as crianças. Eu sei que ela está de verde fluorescente, mas olha aqui, ó. Eu chamo mais atenção, amém? Olha para mim. Olha. Esqueci o que eu ia falar. Você perdeu a bênção, tá vendo? Não, mentira, perdeu não. Não se canse de fazer o bem. A seu tempo tem uma colheita para tudo aquilo que você está fazendo. Não lembro mais o que eu ia falar. Também não estava no esboço, era espontâneo, agora se perdeu. Tem jeito de eu lembrar mais. Se até o final eu lembrar, eu falo, amém? Então, cansaço é fruto de longas batalhas. Batalhas que aos seus olhos muitas vezes não têm fim. Uma criança, por exemplo, de 2 anos, ela dá certo nível de trabalho, né? Há quem diga aí na psicologia e na ciência que essa fase é chamada de os terríveis 2 anos. E eu sei muito bem por que hoje. Que os meus olhos viram o motivo pelo qual essas coisas são assim mesmo, de aparência terrível. E quando é que isso acaba? Quando é que as lutas dos pais e das mães com os filhos terminam? Quando é que um pai tem paz plena, completa, com os filhos na rua, com os filhos na faculdade, com os filhos expostos aos relacionamentos, expostos às circunstâncias, submetidos aos riscos para poder conquistar alguma coisa nessa vida, agir de maneira nobre? Não tem fim. É muito longa essa batalha de criar filhos. Um casamento que você faz diante do Senhor até que a morte o separe é muito tempo. Em algum momento as frustrações, as mazelas diárias vão ganhar espaço no seu coração, vão entrar por uma janela e vão se assentar numa poltrona chamada justiça própria. E aí você vai começar a entrar em demandas. E as demandas vão promover uma falta de alegria. De repente, os seus lábios só vivem encerrados. Os seus olhos já não brilham mais de expectativa, nem com os aniversários. E de repente você é tomado com uma tristeza, você é tomada de uma tristeza inexplicável. E aí, como você não consegue ver o fim das coisas, e o fim também não é tão belo, é até que a morte nos separe muitas vezes, ou você ora para ele morrer, ou você pede para si a morte. Tamanho é o abatimento que faz a sua alma. Porque a alma cansada, desprazer com a vida.
Ou você busca em outras coisas prazeres imediatos? Sabe que uma face da justiça própria, ela também é travestida de prazer? Quando você tem semanas muito desgastantes, eu tô às portas disso, né, Diogo? A culpa é sua. Mas louvo a Deus, porque são oportunidades de continuar fazendo bem, mesmo que a minha carne esteja cansada. Mas as oportunidades, elas vão se abrir diante de você, e à medida que você vai sentindo o cansaço físico, à medida que a sua disposição vai indo embora, você vai sendo seduzido a se dar luxos. Luxos. No meio da jornada, você baixa a guarda onde não podia. Justiça própria, mas na sua cabeça você começa a crer que merece. Por quê? Porque ninguém merece trabalhar tanto no final de semana. Nós merecemos pelo menos um dia de descanso e tá. Mas às vezes é uma ocasião, é uma oportunidade. Só tem em dezembro no ano. Talvez é o momento que você precisa de fato pisar na engrenagem, parar de ouvir as conversas alheias e seguir em frente. Mas o que você ouve é desencorajamento. O que você vê é cansaço. E o cansaço começa a te seduzir. Você precisa descansar. Você precisa tomar uma cervejinha. Você precisa parar um pouquinho para assistir um pouquinho de besteira na televisão. Afinal, você merece, tem trabalhado tanto. É isso. Você não percebe que é justiça própria. E aí você vai abaixando a guarda a despeito de necessidades lícitas. Tem problema descansar? Não. Eu tenho pregado aqui todos os dias. Todos os domingos eu falo sobre o descanso. Mas deixa eu te falar. Usar o descanso como ferramenta de cura para o abatimento não é do Senhor. É justiça própria. É autopiedade. É você com dó de você mesmo. Com as suas mazelas, né? Com as suas preocupações. Mas às vezes você trabalha tanto. Liderando 5 células agora. Aí eu vou me dar o direito de ser mal educado à minha esposa. Vou dar o direito de roubar do meu filho uma companhia de qualidade. Eu vou me dar o direito de não responder você. Eu vou me dar o direito de pagar você com a mesma moeda. Eu vou me dar o direito de abortar a colheita que o Senhor tem prometido para mim. Porque eu vou me cansar de fazer o bem. Por quê? Porque os meus olhos estão em mim, no meu cansaço físico, na minha indisposição intelectual. Então, meu conselho para você, não só para esse ano, mas para a vida, não se canse de fazer o bem. Se apegue àquilo que é certo, e mesmo que você não encontre forças, continue fazendo o bem. Continue cultivando aquilo que o Senhor colocou no seu coração, porque é Ele que efetua em nós o querer realizar. É Deus quem acende a necessidade do seu coração. É Deus quem desperta o desejo e o faz ver as necessidades diante dos seus olhos. É Ele que te levanta para o trabalho. As circunstâncias te cercam para promover cansaço. É um cansaço de alma. Olha, a exortação do apóstolo Paulo não é contra o cansaço físico, não. Tem como? Não tem jeito. Cansaço físico é inevitável, em algum momento você vai ter. Esse cansaço natural, né, por falta de sono, por causa de uma péssima alimentação, todas elas têm ferramenta. E aí, em algum momento, você precisa fazer o bem para o seu corpo. Continue fazendo o bem. Aqui o Senhor não está te exortando para você não descansar. Ele está falando só para você não se esquecer daquilo que é a vontade plena de Deus e sonho dele. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer a minha obra. Não se canse de cumprir a minha vontade. Não se canse de ouvir as minhas recomendações. Não se canse de percorrer-me no caminho. Andar nesse caminho que se chama Jesus. O caminho do perdão. O caminho da graça, do favor abundante. O caminho de estender as mãos e construir pontes ao invés de muralhas, paredes, portas fechadas. É ceder a outra face mesmo. É pagar com o bem para quem não merece. É ser ofendido de um lado e se desguarnecer completamente, virando as costas para o inimigo, a ponto de ser ferido novamente se o Senhor não nos guardar. É não se cansar de fazer o bem em hora nenhuma. Mas normalmente o que acontece? Ao primeiro sinal de ferida e frustração, nós nos fechamos. Seja para cuidar da nossa família e dos nossos filhos, cuidados lícitos, mas completamente permeados de justiça própria. É um zelo que você não encontra em ninguém. Não há um outro, não tem palavra que sustente isso. Muito pelo contrário, muitas vezes é a palavra de Deus que te desafia para lugares incomuns, onde tem espetos e brasas, socos e pontapés. E de repente você se vê ali na espreita, né? Como diz o outro,
Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. É como se desistir passasse a ser uma possibilidade para nós, por causa do cansaço. E aí você vai floreando a porta da desistência com muitos argumentos. Mas não faça isso, não se canse de fazer o bem. E o bem é a palavra de Deus. Bem, eu vou usar um exemplo para falar um pouco mais sobre isso. Projeta Samuel. Primeira Samuel 30, a partir do verso 1. A história acontece com o rei Davi, antes da ascensão ao trono. Você conhece parte da história? Davi é ungido por Samuel, quase esquecido pelos pais e pelos irmãos. E ele é ungido, e aí ele passa por um percurso muito longo, de 13 anos até o trono. E por incrível que pareça, é muita perseguição até ele chegar na coroa. Muitas coisas acontecem. E aqui no capítulo 30, a Bíblia diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Onde Davi se reanimou? Um cenário duro e difícil. Esses homens saíam para pelejar em favor. Eles saíram à guerra, uma coisa lícita, eles foram chamados para isso, foram organizados como exército de Deus para lutar pela sua terra e pelas suas famílias. Mas o líder aqui cometeu um erro, deixou o arraial desguarnecido. E depois de 3 dias de batalha, eles retornam a Ziclag e a cidade estava queimada. E as mulheres, os filhos, as filhas e todos os despojos haviam sido tomados pelos amalequitas. Imagina só, você sai para trabalhar, chega, a sua casa pegou fogo, sua mulher e seus filhos sumiram. Foram levados cativos por outra pessoa, presos, aprisionados ou morreram. É toda a congregação, eram mais de 600 homens. O panorama era terrível, homens casados, são muitas famílias. Fogo tomou a cidade. A Bíblia fala, como nós lemos aqui, que eles ergueram a voz e choraram. E não foi qualquer choro. Eles choraram até perder as forças. Você acha que a exortação aqui é para você não chorar? Tem algum problema chorar? Não. Em alguns momentos o choro vem mesmo. Algumas circunstâncias nos deixam tão perplexos que a lágrima se faz inevitável. Mas agora eles choraram até perder completamente as forças. É um choro de amargura, é um choro de ressentimento, é um choro de dor que os faz se esvaziar completamente. Perdeu as forças, não tem mais criatividade. Perdeu as forças, não se tem mais vigor. Perdeu as forças, não tem disposição, não tem alegria. Acabou a vida daqueles homens. Acabou a força, acabou o vigor, acabou a coragem, acabou a criatividade. Não há mais o que fazer, cansaram. Você consegue entender o cenário? Esses homens saíram por causa nobre, em favor de suas casas, e é isso que me acontece. Em outras palavras, é isso que o Senhor nos submete, é isso que o Senhor tem para nós. Enquanto nós vamos fazer a obra de Deus, é isso que acontece com os nossos filhos, esposas e filhas. A nossa riqueza se foi, estamos aí quebrados novamente, parece o sactel vazio, e aí nós saímos a trabalhar e é isso que acontece. É o choro de autopiedade.
É um choro de quem está com os olhos sobre si, as circunstâncias. É o choro de quem não consegue encontrar saída. Quem é que chora até acabar as forças? É o choro de quem desistiu. Hoje nós tivemos um intempérie aqui, minha esposa entrou no 9º ano de gestação e de repente ela falou de um desconforto e de uma sensação. E eu fiquei preocupadíssimo. A preocupação assim, não sabia nem o que eu pensava. Mas uma coisa eu tive certeza, nós vamos agir. Arrume e vamos para o hospital. Eu já desci correndo, peguei o Noah, coloca dentro do carro, estava no meio da palavra. E seguimos para o hospital, imediatamente. Por quê? Porque nós vamos chorar, nós vamos nos preocupar, porque não tem um plano de saúde, o Sistema Único de Saúde é isso, é aquilo, vamos entrar em demandas nessa hora. Não, nós vamos entrar com atitude e provisão. Por quê? Porque tem circunstâncias que vão nos embaraçar, mas não é o nosso fim. Nós precisamos encontrar as portas. 2024 é o ano de portas abertas, mas para aqueles que têm vigor de pelo menos experimentar que pode estar aberta, mas está encostada. Não tem porta na sua casa que vive aberta, mas está sempre encostada? Pelo tempo e o convívio, tem portas que você não usa a chave mais. Entre o banheiro e o quarto, muitas vezes você até encosta para o ar não sair. Mas ela está lá, a chave está lá, inútil, você não usa mais. Mas de nada adianta se ela estiver cerrada e você não tiver disposição de você chegar a ela. Então, em alguns momentos, algumas circunstâncias, algumas pessoas e até alguns resultados vão te fazer chorar. Mas chore e se levante, enxugue as lágrimas e não se canse de fazer o bem. Olha, cooperar com o Senhor, com aquilo que Ele tem prometido para você, também é fazer o bem. Fazer um bem também é cooperar com o seu futuro. Cooperar com as promessas de Deus é guardar o seu bom depósito da fé, continuar crendo que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na sua vida. Mas aí no verso 4 fala que o desespero os fez chorar até perder a força. No verso 6, a Bíblia fala que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Ele ficou ansioso porque, de uma certa forma, a culpa era dele. Ele era o líder, ele que arquitetou o plano, ele era o comandante das forças. Ele deveria ter pensado nisso, é um mau estrategista. E agora apedrejá-lo parece ser uma possibilidade. E o que Davi faz? Ele se angustia, ele fica preocupado. Ansiedade no coração, será que esse povo vai me poupar? Que garantia eu tenho agora diante dos valentes? Que garantia agora eu tenho diante desses homens? Como que eu vou me posicionar diante do exército como comandante, sendo que eu sou o culpado do fim da família deles, dos filhos, da prisão das esposas, da perca e do prejuízo? A Bíblia fala que Davi ficou angustiado. Também no verso 6. E por fim, a amargura. Verso 6. Projeta só o verso 6, por favor. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Quem é que consegue um ponto de ânimo no meio de circunstâncias assim? Quem é que consegue ver o Senhor em meio à grande tribulação, no meio da grande ansiedade, no meio da grande angústia, da iminente possibilidade de ser morto a pedradas? Mas é o que Davi fez. De alguma forma, ainda que ele visse aquele pranteio todo, aquele choro todo, e aquele povo se esvaindo de dor, chorando, de amargura, com pena de si mesmo, porque perderam tudo que tinha, e em meio à angústia, por medo de perder a própria vida, ele se reanima no Senhor. Ele fala, peraí, há um que vai adiante de nós, preparando o caminho. Há de haver uma possibilidade, deve haver algo a ser feito. O Senhor nos ajudou até aqui, esse não é o nosso fim. Não é para parar aqui, eu fui ungido rei. Davi, ele foi ungido rei muito novo. 13 anos é muito tempo para as coisas se consolidarem. E alguns cenários onde Saul perseguia, imagina só, ele escondido numa caverna com um monte de gente pitimbada, problemática. A Bíblia o chama de amargurado e endividado. Ele se escondeu com medo de morrer. Ficou escondido ali de Saul, dos amalequitas, de Abimeleque, ele ficou ali. E aí, no meio de uma conversa, ele fala assim, olha, eu tenho que me esconder porque Saul está vindo aí. Aí o cara, imagina só, esse aí foi o que o Senhor escolheu mesmo? Covarde desse jeito, escondido nos buracos. E aí, olha a tropa que anda com ele.
Só caloteiro e problemático. Gente amargurada, deixada para trás, esquecido. É com isso aí mesmo que o senhor vai fazer alguma coisa? Olha, são 13 anos ouvindo esse discurso de impossibilidade, abatendo as probabilidades diante dos seus olhos. São 13 anos até que esse trono se torne real na vida de Davi. Mas o óleo havia descido, ele precisava de alguma forma continuar crendo nessas coisas, amém? Então, primeira coisa, amaldiçoe a autopiedade, autocomiseração. Uma das portas de abatimento e de cansaço da sua alma é essa sensação de vítima que nós carregamos por causa do pecado. Essa amargura que te faz chorar como quem não tivesse saída até você perder as suas forças. Uma outra coisa é o que acontece aqui. Por que eles procuraram apedrejar Davi? Por que as pessoas procuram pôr a culpa no líder? Por que as pessoas procuram alguém para culpar? Porque de alguma forma elas não querem a culpa para si. De uma certa forma o prejuízo já é suficiente para mim. Ter perdido a minha esposa, ter os meus filhos levados como escravos já é o suficiente. Agora nós precisamos de achar um culpado. No cenário eles acharam Davi. Mas talvez no seu cenário é os seus pais, que não foram lá essas coisas. É o seu marido que não te compreende, não te escuta, não guarda os caminhos. Às vezes são as pessoas que te rejeitam. Às vezes é você mesmo que não se suporta, que não tem equilíbrio, desgovernado, entre outras coisas, mas você precisa procurar um culpado. Sabe qual que é o maior risco da culpa? O ponto final dela sempre é o Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no episódio da queda, a Bíblia fala que quando Deus veio ter com o homem, ele perguntou, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? E o que Adão responde? Ele fala assim, foi a mulher que tu me deste. Não é muito diferente do que esses homens aqui, que lá na frente vão se tornar os valentes que Davi está fazendo, procurando um culpado. E muitas vezes você só precisa de um culpado para abrir as portas do desânimo na sua vida. Porque o desanimado, na verdade, é uma vítima das circunstâncias. Aconteceu comigo. Agora, porque aconteceu comigo, eu não me abro mais para novas possibilidades. Não, eu tenho que cuidar disso aqui, porque vai que acontece de novo. Vai que eu me perco disso de novo. Vai que me perseguem de novo. Vai que tentam contra mim novamente. Olha, para sua surpresa, vão tentar contra você. Enquanto você tiver um que fala a seu respeito, promete coisas a seu respeito, circunstâncias vão se levantar para te resistir. Mas você precisa encontrar essas faces da justiça própria em todas elas e amaldiçoá-las. Quantas vezes, nessa liderança de célula, as pessoas... Olha, eu falo para todo líder que nós estamos preparando, olha, líder, anfitrião, eu falo assim, calma, é uma corrida de longa distância. Talvez você já ouviu falando isso, eu falo, calma, liderar a célula é uma corrida de longa distância. Calma, vai tranquilo. Você não precisa fazer tudo na primeira reunião. Você não precisa gastar tudo no primeiro dia. Por quê? Porque é uma corrida de longa distância. Vai procurando fazer as coisas que você vai conseguir manter perenidade, constância, repetir. Porque as pessoas vão olhar para isso. É muito melhor você começar de maneira muito simples e ir crescendo com o passar do tempo e dando a impressão para as pessoas de que você está cada vez mais apaixonado, cada vez mais interessado, cada vez mais dando importância para elas, do que você começar muito e depois ir se abatendo. E as pessoas vão olhando e falam assim, parece que não está mais naquele pique. E realmente não está. Não está. Mas e o que elas fazem nessa hora? Elas procuram um culpado. E normalmente sou eu. Começa no líder, mas eles não sabem que estão atacando o pastor. E assim, é muito bom quando chega em mim, mas às vezes boa parte delas desistem antes de chegar no pastor. Por quê? Porque talvez eu seja o único a mostrar para ela, ó, filho, você está como Adão, culpando Deus por coisas que não competem aos homens. Porque toda vez que você para avaliar, refletir sobre a sua vida, cheio de autocomiseração e autopiedade, você quer achar um culpado, você vai achar, sabe de quem que é a culpa? Daquele que te criou. Foi ele que te pôs nesse cenário perverso. Foi ele que te tirou de um império de trevas e colocou num lugar onde as circunstâncias parecem te espremer.
para extrair algo que você muitas vezes não tem para dar. Então, fecha a porta da amargura, da autocomiseração. Fuja de achar culpados. Amaldiçoa essa coisa amarga que vai fazer lá na frente você maldizer as coisas que o Senhor tem bendito a seu respeito. Ele está falando para você que as portas vão se abrir, mas você não consegue crer e muitas vezes amargamente, porque não consegue mais forças para continuar fazendo bem, fala de maneira contrária. Será? Maneira duvidosa. Amém? Mas também no verso 6 a Bíblia fala que Davi se reanimou no Senhor Deus. Olha, a vida de Davi e o seu ministério, elas ficam muito marcadas na nossa mente por causa dos salmos. E um dos que marcou muito a minha vida é o Salmo 34. A Bíblia diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Poderiam ser palavras comuns se não pertencessem a um contexto. Davi aqui, ele tinha acabado de fugir da presença de Abimeleque com medo de ser morto. Ele fingiu ser um epilético. Para o rei dos amalequitas não matá-lo. E aí, na fuga, como ele viu uma brecha, ele fugiu e escondeu numa caverna, na caverna de Adulão. E a notícia correu. Sabe o valente Davi que mata seus 10 milhares? Sabe aquele que foi ungido por Samuel para ser o próximo no trono de Israel? Está escondido, se fingiu de epilético, covarde, está lá na caverna. E lá ele escreve esse salmo: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre. O seu louvor estará sempre, em toda e qualquer circunstância. Olha, não está lá no salmo, mas eu ouso te dizer que muitas vezes, diante de circunstâncias muito ruins, foi louvando a Deus que as cadeias e as muralhas se romperam diante de Davi. Foi no meio do choro que chegava ao ponto de minar as forças do exército que ele encontra uma saída de louvor, uma porta de esperança. E ele se reanima no Senhor, consegue vigor, é um lampejo. Será? Mas é uma porta. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu e a minha esposa, nessa maratona ministerial, muitas vezes nos deparamos com circunstâncias que nos encurralaram. Em algumas delas eu pensei, não, agora acabou mesmo. Agora não tem como recomeçar, não tem saída. E de repente, o Senhor virava uma chave. Eu me lembro de um momento que todas as portas de emprego estavam se fechando e eu consegui R$20. Na época o arroz cristal era mais barato. Eu falei assim, vou comprar um arroz bom, porque eu não sei se eu vou conseguir o da mistura. A situação estava ruim, muito ruim. Eu comprei um arroz cristal, pus ele na sacola do supermercado e pendurei no guidão da moto e fui embora. O que você acha que aconteceu? 5 quilos de arroz numa sacolinha daquela. Meu Deus do céu, como que eu não pensei nisso antes? Rompeu a sacola. Para a glória de Jesus, o saco caiu no chão e não rompeu. O poder de Deus. Uns 5 metros para frente eu encostei a moto e vim com a sacola arrebentada. Vem um carro velho na direção e ele manobra o pneu do motorista em cima do saco de arroz. Eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, não estou acreditando. Não, é o Satanás, ou o diabo. Eu fiquei olhando assim, eu falei, não acredito, cara. 20 conto que eu tinha. R$14,90 foi aí, eu vou ver o que eu vou fazer com o resto aqui desse investimento. Até hoje eu tenho a cena assim, ó, do cara manobrando o carro e endireitando ele para acertar o saco de arroz. A hora que ele passou por cima assim, ó, fez um estirão assim de uns 6 metros de arroz. Eu parei assim com a sacola, fiquei olhando para ele. Olha, se o carro não tivesse tão rápido, eu comia aquele carro todinho. De verdade. Eu acabava com aquele Opala arregaçado no dente. Eu comia ele todinho, os pneus, as partes de aço, eu destruía. Rapaz, Deus é bom. Que aquele carro ali costuma dar problema, mas não deu na hora. Porque se ele para, eu destruía, eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta, porque amargura, ressentimento, tô passando uma fase tão difícil. E, rapaz, esse cara só pode ser o diabo, porque como faz uma coisa dessa comigo? Aí eu lembro. Juntamos algumas moedas,
Com os R$ 5 que sobrou do arroz, comprei um marmitex. Acho que R$ 8, R$ 9 era o marmitex. Levei para casa para comer com ela. E nós sentamos lá, dividimos o marmitex, e aquela comida sem gosto, porque eu não sabia o que ia ter na janta. Difícil, o arroz foi embora. Difícil, né? E aí eu lembro que tinha um celularzinho, coloquei ele do lado, coloquei uma música. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Mais uma vez eu escolhi louvar o Senhor, sem comida. Ainda que a figueira não floresça, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, exultarei o Deus da minha salvação. É no meio dos louvores que o Senhor abre uma porta de esperança para mim e para você. Não é no meio da angústia, do ressentimento, da autocomiseração e da autopiedade. Mas a Bíblia fala que Davi se redimiu e se recompôs, a ponto de restabelecer uma posição diante daqueles homens. Projeta para mim o verso 7. Verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. Passa. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Olha, Davi, às vezes você está aí na sua cabeça perguntando: como que no dia de angústia, como que no dia de aflição eu vou encontrar uma saída? Davi faz uma coisa muito particular aqui. No meio da ansiedade, do medo de ser apedrejado, no meio da culpa e da condenação de ter sido ele o pivô do problema, porque foi ele que desguarneceu a mulher, as riquezas e os filhos. No meio de toda essa confusão, eu acredito que a mente dele devia estar assim a mil. Ansiedade, depressão, tudo junto, misturado, com Covid, dengue, entre outras coisas. O corpo abatido, sem forças. Ele manda buscar a estola sacerdotal. Ele manda buscar a túnica do sacerdote. Por que ele pede para fazer isso? Você sabe? A estola sacerdotal é a roupa do sacerdote. Davi não foi ungido sacerdote, mas ele manda assim mesmo buscar para ele. E esse Abiatar vai lá e busca, traz a estola sacerdotal para ele. E ele põe, por quê? Porque ele queria a presença. Só o sacerdote poderia ir até o Senhor. Ele queria a presença do Senhor, por quê? Porque ele sabia que na presença do Senhor ele encontraria uma saída. E ele vai ter com o Senhor. Davi precisava da estola com as 12 pedras. Olha, além das 12 pedras que representavam as tribos de Israel, a estola sacerdotal trazia 2 pedrinhas brilhantes, que elas eram usadas para um questionamento sacerdotal diante do Senhor. Sim ou não? Essa era a conversa com o Senhor. Os sacerdotes levavam uma demanda para a presença de Deus diante da Arca da Aliança, e aí, se a pedrinha da direita piscasse ou a pedrinha da esquerda piscasse, era sim ou era não para a resposta que a nação precisava. Mas a unção sacerdotal na nova aliança está para aqueles que estão em Cristo Jesus, o sumo sacerdote. Eu e você não precisamos de alguém que busque a estola, porque estamos revestidos do Cordeiro. A presença a qual Davi precisava de uma roupa, de uma túnica para acessar, agora habita em mim e em você. As chaves para vencer o cansaço está em nós. A posse ou acesso à presença de Deus está com o Senhor. E ele pergunta para o Senhor. Só pegar o versículo. 1 Samuel. Disse Davi a Abiatar, trouxe. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: que farei eu? Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei por acaso? Respondeu-lhe o Senhor: persegue,
Persegue porque você vai alcançá-los. Vai, essa é a direção. Faz alguma coisa, você fez a coisa certa. Essa é a palavra de conhecimento. Você continuar lendo o texto, a Bíblia vai mostrar para você que ele pegou o exército, 600 homens, elegeu 400 e foi atrás dos amalequitas. E recuperou os despojos e voltou com mais despojos ainda. Ele trouxe mais do que foi roubado. Ele trouxe mais do que foi saqueado. Recuperou as mulheres, os filhos, as filhas, as riquezas que haviam sido levadas e mais ainda, a Bíblia fala. Mais do que estava sob posse sobre aqueles homens. Tem despojos. Por quê? Porque ouviu o Senhor. Acessou aquele que precisava. Mas antes disso, precisou se despir de toda a justiça própria. Achar culpado não vai resolver o seu problema. Achar um culpado vai promover em você um cansaço de alma tão grande como qualquer outra amargura e ressentimento que você acumular no seu interior. Não é saída para nós. A saída para mim e para você é a presença de Deus. Davi mandou buscar a estola porque ele não tinha o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Você não precisa de uma túnica. Você tem acesso liberado à presença de Deus. Você só precisa se lembrar do sangue do Cordeiro que foi derramado sobre você. Que ao invés de uma túnica tem um sangue eterno. O sangue da nova aliança foi passado sobre você. E você tem acesso a essas riquezas. É isso, é a presença de Deus que faz você acessar a sabedoria para se livrar dessas enrascadas, desses problemas. Mas muitas vezes você se cansa. Se cansa de fazer o bem. Se cansa do lugar de onde fluem as palavras de conhecimento, sabedoria, criatividade. Se cansa de fazer o bem. Se esquece que o Senhor é o bem que nós precisamos, a presença que nós precisamos acessar. E nisso se vai a nossa colheita. Por isso, não se canse de fazer o bem. Amém? Porque a seu tempo ceifaremos. Vamos ficar de pé? Vou orar com você, mas antes, quero mostrar para você algo. Nós estamos no capítulo 30 do livro de 1 Samuel. E o interessante é que, logo depois desse episódio, do capítulo 30, dessa história na vida de Davi, Saul morre. Davi toma conhecimento da morte de Saul numa guerra. E uma semana depois, ele assume o trono de Israel. Se ele tivesse desistido em uma semana. 13 anos de espera, estava uma semana do trono. Se ele tivesse baixado a guarda, realmente isso não é para mim não. Se ele tivesse fraquejado, dado sinais de que não tinha uma saída, certamente aquele povo o havia apedrejado. Eu não sei qual que é a circunstância que você tem encarado. Eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei como é que está a tua alma hoje. Eu não sei como é que você está aí no seu coração, como você tem olhado para a sua vida, para o seu futuro, o nível de abatimento que você tem carregado, mas uma coisa eu sei, não é tempo de parar, não é tempo de desistir. É tempo de entrar na presença de Deus. Fecha as portas da justiça própria, do abatimento, daquilo que tem força para minar o seu vigor, a sua criatividade, e abre as portas do favor. O Senhor vai florear uma saída de você. Faça como Elias. Elias, diante do rei Acabe e de uma palavra de Deus, mandou Acabe subir e se ajustar porque viria chuva. E ele mandou o seu moço olhar, olha lá para o céu, vê se tem algum sinal. E o servo foi, olhou, chegou, não tinha nada, e ele volta. E por 7 vezes ele manda o seu moço ir lá olhar. Na 7ª vez, ele falou assim, eu vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou assim, é suficiente. É suficiente. Sobe e avisa Acabe que vem grande chuva. Houve grande chuva. Talvez nenhum sinal muito grande ou evidente tenha acendido diante dos seus olhos. Mas para mim e para você, um pequeno sinal que sobe do mar, do tamanho da mão de um homem, uma imensidão de céu que se perde diante dos nossos olhos. É sinal suficiente para nós continuarmos crendo que há abundante chuva sobre nós. Amém? Você crê nisso?